Fiquem em pé, irmãos, fiquem em pé aí. Nós vamos cantar mais aquele primeiro cântico que o Espírito enche a minha vida, bem suave. Tá, irmãos? Quando nós declararmos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar, Espírito enche a minha vida. Você está pedindo isso nessa noite? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o teu ser. As irmãs, Espírito, vamos lá. Juntos as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Só as vozes e as minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diga diante do teu altar. Aleluia, Senhor, é o que nós queremos nessa noite. Sermos cheios mais uma vez do teu Santo Espírito, sermos movidos pelo teu Espírito. Aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Vamos assentar, queridos. Obrigado, irmãos. Queria fazer menção, irmãos, de grande amigo que, quando a Terça da Esperança começou, pastor Edneu Bombendiano foi um dos que, junto com o pastor Edson, com o Orlando, a Sandra e outra galera, nós começamos a Terça da Esperança, as tardes da Terça da Esperança. E ontem o Senhor decidiu levá-lo para os tabernáculos eternos. Ele era um homem que amava muito o Espírito Santo, vivia próximo e declarava isso e tinha prazer em ministrar sobre essas coisas. Que Deus possa consolar a Shirley, a Rebeca, o Tiago, a sua família. Só queria fazer menção disso. Irmãos, nós vamos ministrar nessa palavra de hoje o rei. O poder do rei que transborda. Você pode repetir essa frase? O poder do rei que transborda. Eu quero começar essa palavra com uma pergunta. Eu estava assistindo uma pregação do pastor Augusto Nicodemos, e ele comentou sobre esse texto em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Dizem: enchei-vos do Espírito Santo e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. E quando ele fez essa pergunta, que me chamou a atenção, porque não é um mandamento, mas é um imperativo. Diz: enchei-vos do Espírito e não vos embriagueis. E eu pergunto a você essa pergunta: se entrasse uma pessoa bêbada nesse lugar,
bêbada, completamente encharcada de álcool, tomou uns corote aí e está bêbado. Nós perceberíamos pelo cheiro, a forma de falar, perceberíamos as atitudes, a forma de andar. E quando ele diz, enchei-vos do Espírito, então, o oposto não deveria ser a realidade? Se nós entrarmos nesse lugar, sem estarmos cheios do Espírito, as pessoas perceberiam? Pense. Você entrar nesse lugar bêbado, as pessoas perceberiam. Mas se você entrar, que dizem, enchei-vos do Espírito, mas se você não está cheio do Espírito, as pessoas perceberiam? Excelente pergunta, me fez refletir. E eu gostaria de trocar algumas ideias, vemos alguns detalhes aqui, eu vou usar alguns vocabulários aqui. A primeira é de outsiders. Repita, outsiders. Olá, irmãos. Outsiders. Então esse texto eu quero dizer, de outsiders, nós estamos começando um processo aqui. O que é ser um outsider? São aqueles que estão fora do grupo, eles são separados, não participam de um grupo, vivem num ostracismo, eles são rejeitados. Aqueles que não se encaixam, ou pela forma de pensar, ou pela forma de vestir, ou pela forma das suas crenças. E a palavra de Deus diz em Colossenses capítulo 1, 21, diz, vós também, está se referindo a nós, vós também outrora ereis estranhos e inimigos de Deus. E talvez eu vou fazer alguns exemplos aqui, na sua cabeça, pastores, na cabeça dos presbíteros, na cabeça de você que conhece a palavra, que conhece já textos da palavra. Eu quero falar sobre 3 figuras aqui, vou repetir sobre elas. Quem são esses outsiders que eu gostaria de colocar aqui? Primeiro outsider aqui eu colocaria Raabe. Quando o povo de Deus estava chegando para atravessar o rio Jordão e entrar na terra prometida, Josué enviou 2 espias para que eles fossem lá ver a cidade, como é que estava a conversa, a situação. E eles chegaram ali e eles esconderam dentro da casa dessa mulher, essa prostituta Raabe. Ela falou, nosso coração desmaiou em saber que vocês vão vir aqui e vão tomar esse lugar. Ela sabia que tinha algo especial naquele povo de Deus. Ela sabia que aqueles 2 espias eram diferentes. Mas ela era uma outsider, alguém fora do contexto. Não faço parte do povo de Deus, não faço parte desse grupo. A segunda pessoa é sobre Ruth. Ruth foi uma mulher que casou com um dos filhos de Noemi, porque Noemi saiu da terra de Belém e foi para Moabe. Se você for fazer um estudo sobre Moabe, Moabe é um dos filhos de Ló. Confusão na família, separados, fora, excluídos. Uma terra que não é para o povo de Deus estar. Mas essa mulher se casa com um dos filhos de Noemi. O marido de Noemi morre, os filhos falecem e ela decide com Noemi voltar para Belém. Mas ela era um outsider, ela é uma pessoa fora do contexto, fora da geografia. Eu quero que você comece a perceber a tua vida quando você entra nesse lugar, quando você faz parte desse grupo. Você era um outsider, cada um de nós. E eu estou falando aqui, eu sei que nós estamos lembrando de outras figuras da palavra, o apóstolo Paulo, o carcereiro de Filipos, tantos outros
que eram fora do contexto, fora da realidade. Tem outro senhor aqui, chama Cornélio, um centurião da força italiana da época, da força de Roma. E esse homem tinha um comando de 100 homens e ele morava ali na Palestina, morava ali, mas ele era um excluído, ele era alguém que queria conhecer a Deus, conhecer essas coisas. E essas três figuras como outsiders, queridos, nos refletem, nos fazem enxergar que nós éramos ou somos essas figuras. Aí nós vamos para o tópico 2, de outsiders. Nós vamos para o segundo tópico, para insiders. Diga insiders. O que é já um insider? Então, se você conhece um pouquinho, o out é para fora, in é para dentro, é o lado de dentro. Vamos refletir sobre essas pessoas que nós comentamos aqui. Os insiders são aqueles que estão dentro do grupo, eles fazem parte agora do grupo. Eles não são mais excluídos ou separados, eles estão juntos. Fazem parte do contexto e eles têm comunhão. Essas duas mulheres que eu falei para vocês, da Raabe e Ruth, são duas mulheres que dentro da genealogia de Jesus, quando você vai lá para Mateus 1, capítulo 1, versículo 5, os nomes dessas duas mulheres no versículo 5 diz, na genealogia, na história, desde o início, lá até chegar em Jesus Cristo, o nome dessas mulheres estão dentro do grupo. Ou seja, elas saíram de outsiders para serem insiders. Fazem parte do grupo. O centurião Cornélio, está em Atos 10 a história desse homem. Esse homem era aquele que buscava estar dentro, queria ser um insider. Ele orava, ele jejuava, ele dava esmola. E Deus ali tem um momento, Deus envia um anjo para ele e fala: eu tenho visto o seu sacrifício. Manda buscar Pedro, que está em Jope. E Deus está trabalhando no coração de Pedro para mostrar que os gentios, aqueles que não faziam parte do grupo, somos nós. Fazemos parte do grupo. Estamos agora inseridos no grupo. Este centurião, ele passa por uma experiência em que Deus leva Pedro até lá. Pedro tem uma visão disso, ele vai lá. E aí ele começa a falar a palavra. E esse homem é tratado por Deus de uma forma maravilhosa. Então nós entendemos que nós éramos inimigos, estranhos, fora do contexto. De repente nós estamos dentro agora. Estamos dentro. Somos insiders. Mas qual é o propósito, irmãos? Nós somos insiders agora para sermos transformers. Vai lá, irmãos, fala. Não estou falando de robô lá que mora no outro lado da lua lá e tal, aquele lá. Não estou falando nada disso, tá, irmãos? É a palavra, mas ela significa que nós viemos de ser outsiders para insiders, sendo transformers. Fala, transformers. Irmãos, nós fomos alcançados, somos inseridos dentro do reino do Filho do seu amor, e eu quero falar sobre isso. Sobre Cornélio eu quero me ater aqui. Cornélio, esse homem estava na casa dele, e quando ele tem essa visão, ele pede, Deus fala para ele, chama Pedro, Pedro chega lá, e a palavra de Deus diz que quando Pedro pregava a palavra, quando ele falava a palavra, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre aquele homem, sobre os seus familiares e seus amigos íntimos, que ele reuniu ali.
O Espírito Santo caiu sobre eles. Nós cantamos aqui, eu navegarei, como em Pentecoste, enche-me, enche-me, enche-me de novo. Aquele homem foi cheio instantaneamente. Isso acontece conosco, irmãos. Quando nós dissemos aqui, muitas vezes, quando o pastor sobe aqui em cima e faz um apelo, quem quer aceitar Jesus? E você recebe a Jesus, você é selado, faz assim no teu coração, ó, pum, pá. E você é alcançado, você é selado com o Espírito Santo. Fala aí, aleluia, meu irmão. Nós somos cheios do Espírito Santo. Às vezes nós somos assim meio... Não, eu quero que você sinta isso mais uma vez nessa noite. Você foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Para sermos transformados. E esse Cornélio, eu acredito, a Bíblia depois relata esse episódio. E depois o problema é resolver a questão que ele foi pregar para os gentios. Mas eu quero que aquele homem, imagina aquele homem na casa dele todos os dias, imagina aquele homem com a sua família, chamando os amigos, venham aqui, nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos estar juntos. Nós agora fazemos parte de um grupo, de um povo separado, cheio do Espírito Santo. Não é pela metade não, tá, irmãos? Porque a palavra de Deus em 2 Coríntios 3,18 diz: nós somos transformados de glória em glória. Diga amém, meu irmão, amém. Sabe por quê? Porque Deus não tem interesse que você viva na sua glorinha de ontem, do mês passado. Ele quer que você viva uma nova glória. E nós somos transformados porque nós temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus. Agora, a grande responsabilidade, queridos, é que nós somos transformers, não só para a gente ser transformado, mas para transformar o mundo, transformar aqueles que estão ao nosso redor, transformar aqueles que vivem com a gente. Deixa eu contar a experiência que aconteceu já nesse final do mês passado. Quando eu servi o exército em 1977, eu procurava, todos os dias eu lia a Bíblia, todos os dias eu estava ali. Quando ia ter uma reunião do Grêmio, da diretoria, eu estava ali junto e a gente orava. Eu falava, nós vamos orar. E eles conheciam, viam a minha pessoa. Não estou aqui, estou falando sobre questão de exemplo. Aí, um desses, depois eu saí, eu recebi a carta patente de oficial do exército e depois eu voltei para a minha vida normal. Alguns seguiram a carreira militar. E num determinado dia, presbíteros da minha igreja foram lá, da igreja presbiteriana das Cerejeiras, foram lá para distribuir, eles eram os gideões, foram distribuir a Bíblia, distribuir essa Bíbliazinha, essa pequena Bíblia. E eles chegaram ali, tem o corpo da guarda, se apresentaram, foram falar com o oficial de dia. O oficial de dia veio conversar com eles, não vai distribuir Bíblia não, isso aqui não precisa aqui não. Aí o Edmundo, já um presbítero falecido, era presbítero na minha época, ele já saindo todo mundo, ele virou e falou, Senhor, serviu um rapaz aqui da minha igreja, serviu aqui em 77, esse era o ano de 79, aí ele falou, como é que é o nome desse rapaz? Stanley. Ou Stanley. Ele falou, olha, esse eu conheço, eu sei quem é esse. E o conhecimento que eu tenho dele e da vida dele, vocês podem voltar e vocês podem distribuir as Bíblias. E eu me encontrei com ele há pouco tempo em Campo Grande, falei, Bright, foi você que estava de serviço aquele dia? Ele falou, foi eu, Stanley. Eu levantei na hora e falei, cara, você não faz ideia de quantas pessoas foram alcançadas pela palavra de Deus. Quantos soldados não foram alcançados suas casas, porque você deixou entregar essas Bíblias ali. Eu dei um abraço nele, ele começou a chorar. Falei, cara,
Maravilha isso. E há um mês e pouquinho atrás, nós reunimos, depois de 49 anos, reunimos essa galera lá em Rondonópolis, fomos lá no quartel. E quando estávamos ali no primeiro almoço que nós estivemos, um deles levantou e falou: olha, nós não vamos almoçar se Stanley não orar. Ele vai orar, porque ele sempre orou no refeitório, sempre orou quando nós tínhamos reuniões. Todas as refeições naquele final de semana, almoçamos no quartel com o comandante, que o pastor Edson teve a oportunidade de conhecê-lo. O Mateus nasceu, pastor. E nós estivemos ali junto com o comandante. Falei: comandante, nós não vamos almoçar sem orarmos. Irmãos, eu não estou falando isso para apenas ser, mas é um exemplo, como que 49 anos atrás, pessoas se levantaram e falaram: olha, você tem um caminho a trilhar, e você sempre trilhou, e você vai orar conosco. E foi uma experiência para mim assim, gratificante, porque eu me senti exatamente isso aqui, ó. Você é um transformer para poder transformar vidas, para poder mudar as circunstâncias. E nós somos transformados para poder transformar. E eu quero dizer para você o seguinte: o que é que vai fazer com que a gente seja transformado? E aí entra esse texto, irmãos, que nós perguntamos: você quer chegar aqui nesse local vazio do Espírito, e as pessoas, sabe, ver aquela nuvenzinha que fica em cima de pessoas assim, saem umas lagartixinhas, saem uns raiozinhos? Não, Deus tem interesse. Não, Deus tem interesse que você chegue nesse lugar e saia desse lugar com uma nova glória e mais cheio do que você entrou. Amém? Amém, queridos? Portanto, quando diz em Gálatas 5:25, diz: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. João 3:34 diz: porque Deus não dá o Espírito por medida. Quando você fala Espírito Santo, enche a minha vida, não é para uma medidinha de que vem Deus vai chegar em cima de você com conta-gotas, fazer ping, ping, 2 gotinhas para você, ping, ping, 3 gotinhas para você, para os pastores mais 6, ping, ping, ping. Isso não existe. Deus vai dar o Espírito, como Cornélio, ele cai em cima e vem sobre a sua vida. Eu quero contar para vocês rapidão. Deus me deu o dom de línguas. Lá no salão daquele templo, um domingo, culto de domingo, o pastor Edson não pregou aquele dia. Ele leu o Salmo 119. Faz tempo, hein, pastor? Leu o Salmo 119. E o Salmo 119 é separado em partes, e cada parte tem um alfabeto, tem uma letra do alfabeto hebraico. Então o pastor falava Aleph, e lia o texto. Depois, eu não sei o vocabulário, não sei os versículos, mas as letras, ele vinha falando a letra. Irmãos, cada vez que o pastor falava a letra, era como um choque que vinha assim, para cima de mim. Continuava lendo, até que chegou a última letra. Quando leu o texto, Deus tinha me dado o dom de línguas. Pela palavra, irmãos. E é isso que Deus tem para nós. Nós temos que ser cheios da palavra, ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque esse é o interesse dele, que nós vivamos cheios do interesse, cheios do Espírito Santo, para vivermos cheios, sermos cheios, andarmos cheios. Porque o Espírito Santo, às vezes você vem aqui e fala: olha, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, ele é consolador. Você precisa de consolo essa noite? Ele está aqui, ele vai consolar. Ele nos leva a toda a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ter a verdade dentro de si é ter o Espírito Santo de Deus. Ele é ensinador, ele ensina.
Nós temos dificuldades, Ele vai ensinar nessa noite. Coisas que você tem dúvida no teu coração, ou coisas que tem que acontecer amanhã, Ele vai te ensinar. A palavra de Deus diz que Ele é intercessor e Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Sabe, eu tenho hora que eu estou orando em casa, eu falo: Deus, Espírito Santo, geme comigo. E a pastora Audrey falou no domingo passado, Ele é fogo purificador, é fogo consumidor, mas Ele é fogo que purifica. Eu queria convidar a equipe louvor, nós vamos fazer um cântico aqui, irmãos. Eu quero que você fique em pé e nós vamos declarar nesse cântico o Espírito Santo de Deus sobre nossas vidas, porque nós não somos mais apenas outsiders, nós somos insiders, transformados para transformar. Esse cântico é um cântico do Ministério Ouvir e Crer, e ele impacta muito a minha vida quando eu ouço esse cântico, porque diz: Espírito Santo, que é amigo, que é consolador, diz: és meu consolador, me leva a toda a verdade, meu grande ensinador. Espírito Santo, não te cansas de interceder por mim, tu és o fogo que purifica o meu interior. Essa é a letra do cântico, irmãos. Eu quero que você aprenda esse cântico. Rebeca, você vai solar ele primeiro, tá? A Rebeca vai solar esse cântico primeiro, tá tudo bem, mano? Você não quer solar? Então o Felipe vai solar. Eu quero que você escuta esse cântico. Olha lá, Felipe, eu canto com você, Felipe, bora. Vou lá, irmãos. Eu e você, vamos embora. És meu consolador, me guia a toda a verdade, meu grande ensinador, Espírito Santo. És meu consolador, és meu consolador, me guia a toda a verdade, meu grande ensinador, Espírito Santo. Não te cansas, não te cansas de interceder por mim. Tu és o fogo que purifica meu interior. Não te cansas de interceder por mim. Tu és o fogo que purifica meu interior. Não te cansas de interceder por mim. Tu és o fogo que purifica meu interior. Não te cansas de interceder por mim. Tu és o fogo que purifica meu interior. Quero dizer para você, meu irmão, nós não estamos aqui brincando de Espírito Santo, falando que é algo que é para os outros, é para nós. Eu quero convidar você precisa de ser cheio, você precisa de ser repleto, transbordar. Foi isso que nós lemos, poder do Rei que transborda. Ele transborda alegria no seu coração, transborda força, transborda vigor, transborda do Espírito Santo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Vem cá, meu irmão, vem cá, minha irmã, nós vamos orar por você. Que você seja cheio, que você seja repleto, que você viva no Espírito Santo. Deus, nós queremos, ó Pai, que o Senhor se manifeste na vida dos meus irmãos nessa noite. Senhor, nós ansiamos pela Tua presença, pelo Teu Santo Espírito, pelo fogo do Senhor em nossas vidas. Pai, aonde nós recebemos dons, Senhor, onde estão nessa igreja os que têm dons de cura, levanta, Senhor. Pai, aqueles que têm dom de misericórdia, levanta, Senhor, enche. Senhor, os que têm dons de contribuição, dons de ensino, Senhor,
levanta nessa noite e derrama dos teus dons. Enche, Senhor, enche, Senhor, enche, ó Deus. Oh, Tu és, Senhor, guiador da verdade, meu grande ensinador, Espírito. Vem, Espírito, enche. Vem, ó Deus, sobre os meus irmãos. Oh, Espírito, passeia, Senhor, e toca nos seus corações. Transborda, Senhor, transborda do Teu Espírito. Enche, Senhor, cada um deles. Derrama, Senhor, dom de línguas, dom de interpretação de línguas, dons, ó Deus, que o Senhor diz na Tua palavra, que o Senhor derrama, que o Senhor dá. Oh, aleluia, Senhor. Oh, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Aleluia, aleluia. Espírito Santo de Deus, Espírito, como nós cantamos, Espírito, enche a minha vida. Enche, Senhor, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Enche a vida deles, ó Deus, que eles possam transbordar. Que nessa madrugada, ó Deus, como a Tua palavra diz, vou derramar do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos velhos sonharão, os vossos moços terão visões. E o Senhor vai encher a Tua igreja de glória, porque somos nós que somos transformados de glória em glória. Oh, Espírito Santo de Deus, visita essa vinha. Visita essa vinha. Diga, Senhor, eu quero, eu recebo, eu quero ser cheio. Oh, enche, Senhor, enche, Senhor, enche a Tua igreja da Tua glória, enche a Tua casa de alegria, enche a Tua igreja, Senhor, de perdão, de arrependimento, mas da Tua palavra, e nós seremos transformados para transformar essa cidade, Dourados, nossas casas, nossas famílias, porque nós oramos no nome glorioso de Jesus, que disse: eu vos enviarei o Consolador, e Ele está aqui. Aleluia, aleluia, diga aleluia, glória a Deus. Respira bem fundo, irmãos. Assim como você enche o seu pulmão, se enche. Espírito Santo de Deus. Aleluia. Operando, Deus está em operando. nossos corações. Sim, ó Deus. Trazendo sua vida e poder. Isso, sua vida e poder na sua vida, meu irmão. Ministrando sua Ministra, graça Senhor. e amor. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Os feridos de alma são curados. Oh, aleluia, Senhor. Cura, Senhor. Os cativos e oprimidos. Sim, ó Deus. livres são. Cura, Espírito Santo. Visita, Espírito Os Santo. enfermos Enche, e Espírito Santo. sarados. Somos sarados. Oh, aleluia, Senhor. O Espírito de Deus está. Aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Pai, eu quero contemplar a Tua glória, Tua glória e majestade. Sim, Senhor, nós queremos, ó Deus. Pai, eu quero te adorar. Sim, ó Deus. Enche, Senhor, visita. Oh Deus, visita a Tua Não igreja. apenas coáguio Enche, Senhor, a ou Tua no igreja. santo Enche a Tua igreja, Senhor. Enche a Tua lugar. igreja, Eu quero Senhor. te Enche a Tua igreja, Senhor. entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho,
pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote. Oh, leva, Senhor, leva, Senhor, para a grandeza das tuas profundezas. Sermos cheios do teu Espírito. Visita, Senhor, visita, Senhor, a tua vinha. Leva, Senhor, oh, essa maçônica. Pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor, pra te adorar, Senhor. Aleluia, seja cheio do Espírito. Gostoso. Bom estar na presença de Deus ser ministrado. Você pode retornar para o seu lugar.